Boa noite. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, que Ele nos abençoe nesses momentos de transmissão de uma mensagem baseada na palavra dEle. Santo Deus, muito obrigado pelo Teu culto, por esse ambiente festivo em que estamos, no sentido espiritual, que mexe com nossas emoções também, a nossa razão, em torno das Tuas verdades. Muito obrigado por estarmos aqui juntos, Te adorando. Mal podemos imaginar como será no céu, toda a Tua igreja reunida. E continuando o culto aqui, colocamos em Tuas mãos esses momentos e agradecemos pelo que Tu farás aqui agora, porque não temos capacidade em nós mesmos, mas Tu nos capacita e é nessa confiança que chegamos a Ti. Capacita-me a transmitir com fidelidade a Tua palavra, a Tua mensagem, e santifica cada um de nós com aquilo que ouviremos aqui. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Você tem olhado para o céu? O nosso autor, o autor do texto que nós vamos ler hoje à noite, que nós vamos estudar, expor aqui hoje à noite, estava olhando bastante para o céu. E ainda bem que ele estava olhando para o céu e ele tirou conclusões vibrantes do que ele viu. E ainda bem que ele registrou aquelas coisas que ele constatou ao olhar para o céu. E ainda bem que essas coisas que foram registradas foram depois copiadas, traduzidas, editadas e estão ao nosso alcance, inclusive provavelmente está ao alcance da sua mão agora mesmo. Estou falando de um salmo que o salmista Davi escreveu exatamente porque ele costumava contemplar o céu. E vamos ver o que ele concluiu a partir dessa contemplação. Salmo 8, vamos abrir ali. Um salmo curtinho, 9 versículos, vamos ler todo o salmo e depois expor cada versículo. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bom, é evidente que o salmista estava olhando para os céus, ele deixa aqui bem claro, e uma constatação que ele teve aqui de saída é: Senhor, tu fizeste tudo isso é glorioso demais. Tu expuseste a tua majestade nos céus. E vocês devem ter percebido que ele contrasta duas esferas aqui, logo no versículo 1. Ele diz: o teu nome é magnífico em toda a terra, porque expuseste nos céus a tua majestade. Interessante, duas esferas. Ele colocou a majestade no céu, mas na terra o nome é adorado. É evidente que a ideia é que onde quer que exista planeta Terra, em cada centímetro cúbico, o céu está acima. Então, o céu circunda todo o planeta. Então, você, onde tiver pessoas, pode olhar para o céu, de qualquer canto do planeta, e ver a glória de Deus que ele expôs lá. Curiosamente, alguém poderia dizer, mas na Terra também tem muito da glória do Senhor. Claro, alguém pode olhar para baixo, para tantas coisas que Deus criou para os lados, e a glória de Deus está manifesta, sim, mas o contexto aqui, lembre, o salmista estava impressionado com o céu que ele tinha acabado de contemplar, ou tinha contemplado há pouco tempo. Então o foco aqui é o que ele tinha exposto no céu. No versículo 2, parece que muda um pouquinho de tom aqui. Vocês notam, ele vem falando da majestade do Senhor e agora ele fala de inimigos. Aliás, ele tem 3 palavras aqui que ele fala ligado com inimigos. Há uma inimizade, há uma oposição aqui na terra. Apesar de Deus ser tão grandioso, tão glorioso, ele tem permitido inimigos, oponentes dele aqui na terra. E o versículo 2 deixa isso bem claro. Ele fala de adversários, fala de inimigo e fala de vingador. 3 palavras aqui descrevendo pessoas que são hostis a Deus, a esse Deus tão magnífico. É impressionante. Como é que tem inimigos dele aqui? Mas tem. E
provavelmente ligado também com inimigos do povo de Deus. Então eu entendo que Davi aqui fala dos inimigos de Deus, geralmente estão associados com quem é inimigo do povo de Deus, enquanto povo de Deus. Então quem se opõe a Deus, se opõe ao seu povo, quem se opõe a um servo de Deus, se opõe a Deus. Só uma curiosidade, no versículo 1, voltando um pouquinho, ele fala, ó Senhor, Senhor nosso. A nossa tradução pode parecer até a mesma palavra, quer dizer, Senhor, Senhor. Mas só uma curiosidade, a primeira palavra para Senhor, que está todo em letras maiúsculas, provavelmente na sua tradução, no original é Yahweh, é o nome de Deus. E Senhor é o nome para Senhor mesmo, mestre, Senhor, Adonai, Adonai. Tá? Só uma curiosidade aqui. E no versículo 2, voltando aqui, quando ele fala disso, ele fala de inimigos. Será que Deus não se importava com esses inimigos? Será que Deus não tinha problema nenhum? Afinal, Deus é tão misericordioso que vai perdoar todos os inimigos. Tanto faz a atitude que alguém tenha para com Deus. Deus é tão misericordioso que para ele tanto faz, ele vai perdoar mesmo, vai relevar tudo. Será que é isso que o salmista está dizendo aqui? Não. Ele diz que esses oponentes serão silenciados, serão calados, serão interrompidos aqui. Ele diz claramente. Por que arma? Bom, Davi poderia citar aqui vários meios pelos quais Deus enfrentaria e derrotaria os seus inimigos, aqueles que são desobedientes, rebeldes a ele. Bem que Davi poderia ter dito, Deus vai fazer com que a terra se abra e engula vivos aquelas pessoas que se opõem a ti. Poderia. Bem que Davi poderia ter lembrado, Deus vai fazer descer fogo do céu e consumir exatamente aquelas pessoas que são contrárias a ele, que perseguem o seu povo. Poderia? Ou, não, Deus vai enviar outra punição para os inimigos, vai enviar água que vai inundar o planeta todo vai ficar afogado em água, mas os que são de Deus, ele vai juntar num lugar só e separar daquela grande aflição. Davi poderia ter dito tudo isso, e aliás eu citei exemplos reais que houveram realmente no passado, e Davi certamente devia conhecer todos eles, evidentemente. Mas Davi não fala desse tipo de arma, digamos assim, que Deus vai usar contra os inimigos. Agora é surpreendente. Qual é a arma que Davi disse aqui que Deus usava contra os inimigos dele? O que vocês notaram aí no versículo 2? Isso é o que é o mais surpreendente no versículo. Da boca de pequeninos e crianças de peito. Pequeninos e crianças de peito? Mas são inexpressivos. Que poder essas pessoas têm? Nenhum. Crianças de peito, menininhos, não podem fazer nada. Eles são completamente incapacitados para isso. Mas Davi está dizendo, são eles que Deus vai usar para calar, para vencer os outros. Aliás, ele fala da boca deles, provavelmente indicando aqui alguma expressão de louvor, alguma petição, alguma coisa que seja emitido pelos menininhos, aqui ele usa até uma expressão, até uma hipérbole aqui, até os crianças de peito, bebezinhos recém-nascidos, né? Até um exagero poético, aliás, aqui é poesia, né? Mas seja como for, é surpreendente que Deus use essa arma para combater os inimigos. Daqui a pouquinho, aliás, antes de concluir a mensagem, nós vamos voltar para esse versículo e vamos falar um pouco mais do que significa. Em termos literais, nos dias de Davi, quer dizer, o que ele tinha na mente, é difícil saber o que ele estava passando na mente dele ao dizer isso. Deus vai vencer os inimigos através do que as criancinhas falam. É difícil imaginar. Que situação Davi tinha em mente? Eu não sei. Aliás, Davi era uma pessoa que enfrentava inimigos com armas literais mesmo. Se tinha alguém que conhecia a guerra de matar pessoas, era Davi. Nós sabemos a história dele. Então, não sabemos exatamente o que ele tinha em mente. Mas nós, como comentei, antes de encerrarmos a mensagem, nós vamos comentar um pouco mais desse versículo aqui, fazer uma aplicação fantástica para nossos dias. Mas vamos continuar aqui. Versículo 3, ele diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos de Deus. Isso é um antropomorfismo, é falar de Deus de uma forma humana, porque Deus não tem dedos, mas é uma maneira de nós entendermos que os céus foram feitos pelo Senhor. E ele diz, os céus são obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Nós ficamos pensando, qual terá sido a ocasião em que Davi contemplou os céus de uma forma que o deixou tão pasmo? Davi teve várias oportunidades de fazer isso. Talvez tenha sido quando ele era um adolescente, pastor de ovelhas, jovenzinho, talvez com 15 anos de idade, e provavelmente passasse noites ali nos campos da Judéia, enquanto seus rebanhos dormiam. Talvez ele se levantasse ali, aliás, ou até acordado, vigiando os rebanhos, olhando aquele céu estreladíssimo e pensasse muito em Deus e deixasse fluir o seu louvor. Pode ter sido uma dessas ocasiões
Sem dúvida alguma. Aliás, eu não sei se vocês já viram o céu longe de uma cidade grande. Nós não temos noção do que Davi deve ter visto aqui. Porque numa cidade como Fortaleza, muito iluminada, a gente vê pouquíssimas estrelas. Mas não sei quantos daqui já estiveram no interior ou numa estrada mesmo, longe de qualquer luz, apaga as luzes e vê o céu. É de tirar o fôlego. O tanto de estrelas que se tornam visíveis ali. Tamanhos diferentes, brilhos diferentes. É lindo demais. Aqui eu não estou sendo científico com precisão de falar estrela, planeta, esquece. Eu estou falando em termos aqui, dentro do nosso contexto, estou chamando tudo de estrela. Mas o que você vê piscando, espalhado, é tão abundante que parece uma poeira de estrelas ali, de brilho. É lindo demais. Então Davi ficou pasmo vendo aquilo. E para completar, o que ele fala também? E a lua... Ele fala da lua também. Imagina uma lua cheia, como a gente fica boquiaberto vendo, mesmo que seja a lua, só aquela fatiazinha, aquela pontinha que parece uma unha ou um sorriso. Tão lindo, de qualquer forma, a lua é linda demais. E Davi ficava pasmo vendo. Só uma curiosidade. Sabe como é que outro salmo fala da lua? Ela é a fiel testemunha no espaço. Oh, coisa linda. Depois vocês veem lá. Salmo 89 fala isso. Não é um salmo de Davi, mas tudo indica que o autor daquele salmo é alguém que se tornou um músico de Davi no reino de Davi, Etan. Então, provavelmente o autor de Salmo 89 é alguém que tinha contato com Davi, como falei, até se tornou um músico importante no reino dele. Mas fica aqui a ideia. Quem sabe ele tem aprendido a apreciar a lua com Davi, não sei. Mas voltando para cá, Davi olhava para isso, ficava pasmo e chegou a uma certa conclusão. Além de concluir que Deus é majestoso e glorioso, como já comentamos, a outra conclusão que ele chegou é, no versículo 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, ou seja, a pequenez do homem. Aqui nós temos um exemplo clássico de paralelismo hebraico. O que é isso? O hebraico tem uma característica, a poesia normalmente ela é composta por frases que são praticamente sinônimas, mas repetem a mesma ideia com outras palavras. Então dá uma variedade, mas mantendo o mesmo sentido. Chama de paralelismo. Isso é típico da poesia hebraica e nós vemos isso aqui. Ou seja, quando ele fala que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que eu visites, é a mesma ideia aqui. A ideia é que o homem tão pequeno, não é nada, é pó, digamos assim. Como é que Deus se lembra no sentido de beneficiar? Lembrar aqui não é simplesmente algo simplesmente racional. Claro que Deus é onisciente. Sim, Davi sabia muito bem disso, né? Mas é lembrar no sentido de agir em prol do homem. É lembrar nesse sentido, um sentido salvífico ou de ajudar. E a mesma coisa que é o filho do homem que o visite. Visite também tem esse sentido, né? Ou seja, Davi fica pasmo. Como é que tu se preocupa, Senhor, com um ser tão pequeno aqui? Mas, ao mesmo tempo, Davi reconhece que esse ser tão pequeno diante da glória de Deus recebeu muita glória de Deus. E é o que ele vai dizer no versículo seguinte, que nós já lemos, mas vamos ler de novo. Versículo 5, um versículo intrigante. Salmo 8,5 diz assim: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Uma curiosidade, a palavra para Deus é Elohim. Essa palavra literalmente está no plural e pode ser traduzida por deuses, mas normalmente ela é usada para Deus mesmo, o Deus único, o nosso Deus, e seria nesse caso um que chama plural de majestade, o plural majéstico. Ela pode ser usada para anjos, para seres celestiais. Como é que nós sabemos se o salmista está falando de Deus ou está falando de anjos? Depende do contexto. E pelo contexto aqui, tudo indica que ele está falando de Deus mesmo. Vamos já comentar um pouco mais sobre isso, vocês vão perceber. Mas ele está dizendo, Senhor, tu fizeste o homem um pouco menor do que Deus, do que tu mesmo, mas o coroaste de glória e de honra. E ele prossegue, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ou seja, as obras que tu criaste, Senhor, tu colocaste diante do homem, para o homem dominar sobre essas obras que tu criaste. E sob os pés dos homens, tu colocaste tudo debaixo dos pés dos homens. O que será que é isso? O que será isso que Davi se refere aqui? Tudo? Tudo o quê? O que foi que Deus colocou aos pés dos homens para os homens tomarem conta? Ele já falou aqui, nós já acabamos de ler o Salmo, vocês devem lembrar. Ele fala especificamente nos 3 versículos seguintes, 7 e 8, nos 2 versículos seguintes, ovelhas, bois, todos os animais da terra, digamos assim, aves, os que estão no céu, e os peixes, ou seja, toda a fauna do planeta
por assim dizer. Então, toda a criação animal, todo o reino animal está debaixo do cuidado do ser humano, porque assim Deus deu. Deus coroou o homem de glória e honra e o colocou sobre toda a criação. É muito provável que Davi esteja fazendo uma alusão aqui a algo que ele tinha lido da palavra de Deus, escrito uns 400 anos antes dele, por Moisés, que é exatamente o relato da criação. Então, em Gênesis capítulo 1, logo o primeiro capítulo da Bíblia, tem algo muito parecido com isso. É bem provável que Davi estivesse se lembrando disso, tivesse estudado e aquilo tivesse vindo à mente dele. Vale a pena nós lermos lá. Vamos para Gênesis 1 e 26. Olha como é parecido aqui a ideia. E explica bastante do contexto aqui, dessa verdade aqui. Gênesis 1 e 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. É basicamente a mesma informação que Davi dá lá. Ele fala dos mesmos animais, só que na ordem inversa, mas essa ordem é irrelevante aqui, entendo eu. Seja como for, que fala de Deus, aliás, a palavra no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, provavelmente indica que é a trindade, né? Mas seja como for, ele fala, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Entendo que seja isso que tivesse na mente de Davi quando ele disse, fizeste por um pouco menor do que tu. Talvez seja essa a ideia, e ele repete o domínio sobre toda a criação. E voltando para cá, no versículo 9, ele encerra o salmo. Eu não estou encerrando a mensagem ainda vamos falar algumas coisas bem interessantes sobre aplicações, mas ele encerra o salmo repetindo um versículo. No versículo 9, ele repete o versículo 1, ou seja, é um recurso literário aqui, que ele começa um versículo, com um texto, um poema, com um versículo e termina com o mesmo versículo, isso chama de inclusio, é como se fosse uma moldura para aquela poesia. Ele repete, Senhor, Senhor nosso, Yahvé, nosso Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele responde, ele termina a obra dele dessa forma. Bom, se eu parasse a mensagem aqui, certamente houve algumas lições interessantes para a nossa vida. Falar um pouco dos atributos de Deus, de quem Ele é, um pouco da obra dele, o que Ele tem feito, e informações muito importantes sobre a antropologia, a verdadeira antropologia, não a antropologia que normalmente se ensina em faculdades e universidades seculares, que aquela antropologia é bem estranha mesmo, não é verdadeira, muito do que se ensina lá. Agora, isso aqui é antropologia verdadeira, de onde o homem veio, qual é a natureza do homem, e uma das funções do homem, por assim dizer, qual é o objetivo. Está aqui, Deus criou, eu não preciso nem repetir as informações que acabamos de ver. Então, nós tivemos algumas informações aqui sobre a natureza do homem, a função do homem, e sobre o próprio Deus. Mas, se eu terminasse aqui, eu estaria deixando de mostrar algo importantíssimo neste salmo, que nós jamais saberíamos se não fosse o Novo Testamento lançando luz sobre esse salmo aqui. Ele vai muito além do que nós lemos aqui de uma forma aparente, por assim dizer. Vai muito mais fundo. E nós só podemos saber disso porque o Espírito Santo inspirou um autor no Novo Testamento para jogar luz sobre isso. E quem sabe onde esse salmo é citado? Aliás, ele é citado 2 vezes no Novo de forma direta, tem algumas alusões, mas citações diretas são 2. E uma delas é a mais completa. Quem sabe onde ele está? No livro de Hebreus. Vamos lá, eu não vou desenvolver muito isso lá, mas vamos ver rapidamente. Hebreus 2, de 5 a 9. O autor, que nós não sabemos quem é, cita esse salmo e vamos ver o que ele diz sobre esse salmo. Hebreus 2, 5 a 9. Aliás, vocês estão estudando Hebreus aqui com o pastor Valnei, não é isso, pastor? Vocês estão estudando bem mais detalhadamente o livro de Hebreus aqui nos domingos à noite. Hebreus 2, 5 a 9 diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés.
Até aqui vai a citação. Então, o autor de Hebreus cita literalmente o Salmo 8. E uma curiosidade aqui, aliás, nós já podemos ver de saída que ele está falando do mundo por vir. Ele está dizendo o mundo por vir, no versículo 5, a era vindoura, nós estamos falando dela, ele está dizendo. E ela está sujeita não a anjos, mas a um homem. E ele cita o Salmo 8 para mostrar quem é esse homem que vai estar liderando no mundo por vir, usando a terminologia que o autor usa aqui. Mais uma curiosidade, lembra que vocês notaram alguma diferença dessa citação que ele faz para o Salmo que acabamos de ler? Qual seria? Exatamente. Lá ele diz, fizeste por um pouco menor do que Deus, e aqui ele diz menor do que os anjos. E agora? Não tem nada de que ficar alarmado. Como comentamos, a palavra pode ter um sentido ou outro, e o autor aqui está citando uma tradução grega do Antigo Testamento, a famosa Septuaginta. Eu acho que vocês já ouviram falar disso. Feito 250 anos antes de Cristo, todo o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego e ficou muito popular nos dias do Senhor Jesus Cristo. Muitos usavam a Septuaginta, ela é bastante usada no Novo Testamento. E o autor de Hebreus, interessante, ele escreve para judeus aqui, mas ele está citando a Septuaginta, a tradução grega. E na Septuaginta tem anjos mesmo. Então fizeste por um pouco menor do que os anjos, não tem problema nenhum. Ok? Então ele continua a interpretação disso. Ora, desde que ele sujeitou todas, estou na metade do versículo 8, segunda metade. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus sujeitou a esse homem todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ok? Estão acompanhando. Deus sujeitou tudo ao homem, tudo, não deixou nada fora. Forte. Agora, olha só. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Opa! Então, aquela realidade que o Salmo descreve, na dimensão que ela é mesmo, ainda não está acontecendo, é futura. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. O autor literalmente aplica o Salmo ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o homem por excelência que vai cumprir plenamente aquilo. Interessante. No âmbito original do plano de Deus, em que ele criou o homem, criou Adão, criou Eva, os dois procriaram, toda a humanidade vem dele, e Deus sujeitou a criação a ele, especificamente o reino animal. Aquilo ali, nós não constatamos isso historicamente como tendo acontecido de uma forma plena. Aqui, realmente, até certo ponto, o homem dominou os animais. Sim, até certo ponto. Mas quantas vezes o homem é oprimido por animais? Ou seja, esse domínio que os homens têm sobre os animais, que têm tido desde então, tem sido limitado. Porque anda lado a lado com o contrário, os animais oprimindo os seres humanos até certo ponto. Eu sei que muito existe de criação, a pecuária, etc, etc. Eu sei, muita coisa tem sido isso, muitos animais têm sido até oprimidos pelo homem, eu sei. Mas quantos casos existem de pessoas que sofreram tragédias por causa de animais selvagens? Na selva, ainda até que se entende que alguém esteja lá e um animal devore e tal, mas às vezes até em jardins zoológicos já aconteceram acidentes fatais com animais lá que por algum motivo se soltaram, ou alguém caiu no fosso de um certo animal e o animal devorou. Então são conhecidos casos assim. É conhecido o caso até de uma orca, chamada baleia assassina, que num parque aquático americano, há poucos anos atrás, a domadora dela, a orca matou ela, quer dizer, afogou a domadora. Olha só, uma orca domesticada, só um exemplo. Quantos outros casos existem de animais que têm ou matado ou prejudicado seriamente seres humanos? Na água, tubarões, arraias. Alguns anos atrás, havia um apresentador, um homem que lidava profissionalmente filmando peixes no mar, várias criaturas no mar, rios, etc, etc, foi morto por uma arraia. Um arraio esporou, aquele choque, ele morreu. Uma pessoa famosa, há alguns anos atrás. São só exemplos esporádicos. Quer dizer de abelhas, aranhas, cobras, etc, etc, e quer dizer que de animais domésticos que muitas vezes nos mordem ou nos dão problemas, mordida de gato que leva pessoas a tomar várias vacinas, etc, etc, e por aí vai. Ou seja, o homem está longe de ter esse domínio na prática. E sem falar em
Dengue, olha o mosquito da dengue, olha o estrago que o mosquito da dengue, o chikungunya faz com a gente, um mosquito. Olha só, animais. E animais que Deus tem permitido que exerçam grandes aflições aos seres humanos. Ou seja, está sendo longe, tem sido longe da realidade. E tem um outro ponto que mostra que a criação, de acordo com o que está descrito no Salmo 8, tem um ponto de discordância ali que mostra que tem algum problema. Qual? O fato de ter inimigos. Claro, se Deus deu ao homem, a coroa da criação de Deus é o homem, o criado à imagem dele, domínio sobre toda a criação, mas como é que os próprios homens entre si são inimigos? No caso, os inimigos são os inimigos dos que são de Deus. Mas seja como for, olha o problema dentro da própria humanidade. Sem falar de inimizades mesmo, extra fé, independente de ter fé ou não, os homens são inimigos. Olha as guerras, olha isso tudo acontecendo. Cadê a harmonia? Cadê o homem agindo como a coroa da criação, como já comentei, de uma forma que Deus subjugou, colocou o mundo para Deus subjugar e ter uma vida mesmo conivente com a glória do Senhor, governando para a glória dele. Nós não vemos isso. Nós vemos muita desarmonia na criação, tanto entre os seres humanos como os seres humanos e os animais, para não falar de cataclismos, etc, etc. Ou seja, a realidade dos fatos, desde os dias da queda até hoje, é bem diferente de uma natureza harmônica debaixo de um homem que Deus criou. Mas agora nós vemos a resposta para esse dilema. A consumação disso vai ser em Jesus Cristo e na era por vir. Mas não foi aplicado para Adão? Foi. E Jesus Cristo não é descendente de Adão? É. Aquilo que Adão falhou em fazer por causa da queda e que Deus tornou uma maldição, e a imagem de Deus foi deturpada no homem, o homem não perdeu a imagem de Deus, mas ela ficou fragmentada. Mas aquilo que aconteceu por causa da queda, Deus vai restaurar completamente no segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Adão, todos caem. Inclusive, a maldição entrou no planeta e até no cosmos, no sentido que nós nem sabemos explicar direito, mas entrou. Mas em Cristo, a maldição é removida. Ele é o segundo Adão, como o Novo Testamento fala. Então, quem está em Cristo, e só esses que creem nele, se entregam a ele, vão reinar com ele no mundo restaurado. E aí ele vai cumprir o que tinha sido prometido para Adão. Detalhe, quer dizer que então Cristo vai dominar sobre os animais e pronto. É? Muito mais do que isso. Sobre os animais também, porque quando Cristo voltar e instaurar o seu milênio, a natureza vai estar restaurada e o leão comerá a palha como o boi. Sim, a natureza vai estar restaurada, mas vai muito além disso. Ou seja, o que Deus colocou aos pés do Senhor Jesus Cristo para ele dominar vai muito além dos animais. É universal, é geral. Até sobre os anjos, as esferas celestiais, tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, literalmente. E os que estivermos com ele, vamos reinar junto com ele. Bom, é interessante que notem que, só antes de passarmos para um outro ponto aqui, notem que bem dentro dessa passagem que o autor de Hebreus fala do Senhor Jesus Cristo como cumprindo o Salmo, e fala de uma forma escatológica, é algo futuro, mas ele dá uma informação importantíssima sobre a morte de Cristo. Perceberam aí? Não vou desenvolver isso, mas só para atiçar a curiosidade de vocês, note que no versículo 9 ele fala que Cristo foi feito menor do que os anjos por um pouco de tempo. Por quê? Porque ele precisava morrer. E essa morte tinha um sentido, era substitutiva, o que diríamos é uma morte vicária, como substituto, por causa do homem. E isso envolve a graça de Deus, um favor não merecido. Tudo que em poucas palavras está dito aqui no versículo 9. Mas vamos deixar Hebreus de lado aqui agora e quero falar de um versículo que eu tinha dito no começo, que antes de concluir ainda ia falar desse versículo. Lembram qual é? Versículo 2. A questão dos inimigos. E esses inimigos aí, o que são essas crianças que clamam? Do que se trata isso? Antes de respondermos essas perguntas, vimos aqui que algo foi prometido ao homem e vai ser cumprido em Cristo. E hoje, o que acontece hoje, enquanto os inimigos estão ao nosso redor, isso vai ser resolvido quando Cristo voltar. Ele vai abanir, ele vai terminar com toda a inimizade aqui. Ele vai reinar sobre um povo dele, que vão nascer muitos descrentes, mas é outra história. O mundo não vai estar rebelde contra Cristo, a ideia seria essa. Mas hoje, enquanto nós aguardamos, nós vivemos aqui cheio de, digamos, inimigos, entre aspas, usando a terminologia que o autor usa aqui. Como é que nós devemos agir?
Pronto, isso responde a nossa pergunta lá sobre o versículo 2. Lembra que eu falei que esse salmo é citado quantas vezes no Novo Testamento? Não estou falando de alusões, alusões tem mais de uma, mas citado duas. Um é o autor de Hebreus e a outra foi citado por alguém mais. Foi por Paulo. Aliás, Paulo cita, ele menciona o Salmo algumas vezes sem citar, ele faz alusões ao Salmo. Quando fala que Cristo domina sobre tudo, Paulo usa o Salmo. Mas a citação direta não foi por Paulo, nem pelo autor de Hebreus, foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele citou literalmente o Salmo, aplicando a um contexto em que ele viveu. Vamos para Mateus 21. Mateus 21, 14. Contexto aqui, últimos dias do Senhor Jesus sobre a terra, entrada triunfal tinha acabado de acontecer, ele estava em Jerusalém, estamos nos últimos dias dele antes de ir para a cruz. Olha o que aconteceu, Mateus 21, 14. Diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Ou seja, Cristo usa o Salmo 108, Salmo 8, ele cita o Salmo rebatendo os fariseus ali que eram contra ele. E o versículo 17, deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernotou, termina aqui o episódio. Mas notem que Cristo atribui explicitamente àquele Salmo algo que estava acontecendo nos dias dele. Crianças louvando a ele e a liderança judaica, os religiosos poderosos ali, criticando. Cristo disse: vocês não leram isso? Isso está no Salmo. Aliás, em outras palavras, se vocês conhecessem a palavra de Deus, vocês também estariam adorando junto com as crianças. Vocês entenderiam o sentido daquele Salmo e estariam adorando junto com as crianças. Mas não foi o caso. Ou seja, ele aplicou para si, mais uma vez, entendo, confirmando a messianidade desse Salmo, é um Salmo messiânico, mais uma vez, mas isso nos dá uma luz muito interessante acerca de como devemos aplicar esse Salmo para nossas vidas. Como? Cristo foi vitorioso sobre os inimigos, sim ou não? Foi, com toda certeza. E, aliás, é interessante que ele usa até algo literal. Crianças louvando ali, ele faz uma literalidade até mais próxima com o Salmo do que nós imaginaríamos. Crianças louvando, ele diz: olha, e elas estão louvando, e fica implícito que vocês são os inimigos. Vocês, ele não completa o que o Salmo diz. Bem que ele poderia ter feito isso, ele tinha coragem para isso, mas claro que tinha, mas não foi o propósito dele. Mas dentro do contexto do Salmo, as crianças calaram os adversários. E eles disseram: as crianças estão cantando. Em outras palavras, eles eram os adversários. Mas voltando para cá, Cristo venceu os adversários? Sim. Então ele escapou da cruz. Ou seja, os adversários, ao verem as crianças cantando, realmente se impressionaram com aquilo, ou ficaram com medo e deixaram o Senhor em paz. Foi isso? Claro que não. Pelo contrário, ele foi para a cruz no lado humano por causa dessas autoridades judaicas. Ou seja, no lado humano, eles foram responsáveis pela morte de Cristo. E, olhando por esse ângulo, Cristo teria sido, entre aspas, derrotado por eles. Mas foi derrotado? Não, porque nós conhecemos o fim da história. 1 dia e meio depois de morto, o que aconteceu? Ressuscitou. E Deus desfez aquilo que tinha acontecido. Olha só, Deus reverteu até a morte que tinha sido causada, humanamente falando, pela liderança judaica. Deus reverteu e olha a vitória de Cristo. Detalhe, a morte de Cristo era fundamental para que ele pudesse cumprir o Salmo 8. Como é que ele poderia reinar sobre essa criação caída, amaldiçoada pelo pecado? Como é que ele poderia reinar sobre seres humanos aqui, se ele não tivesse pago o preço do pecado deles? Como é que ele ia ter súditos sobre quem reinar, se ele não tivesse resolvido o problema gravíssimo do pecado? Tinha que passar pela morte. Olha a sabedoria de Deus. Transformou o pior ato que já houve na história humana, matarem o Filho de Deus, transformou aquilo numa bênção. Não que aquilo em si se tornou uma bênção no sentido de que as pessoas fizeram bem. Não, no lado humano elas foram terrivelmente, agiram terrivelmente, não tenha dúvida, e vão ser punidas, a não ser que tenham se convertido, é outra história. Mas foi um ato infame, não deixou de ser. Mas Deus usou aquilo para fazer o bem para o seu povo. Lembra Romanos 8, 28, né?
Mas aquilo foi fundamental. Ou seja, Deus usou aquilo para ser mais glorificado, glorificar o próprio servo dele que tinha sido aparentemente derrotado. Ou seja, olha o fim da história. Trazendo para nós hoje, nós estamos seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Estamos cheios de adversários de Deus que tentam nos prejudicar, que são contrários a nós. Como é que nós devemos reagir? Como essas crianças. Adora ao Senhor. Professa o nome dele diante de quem quer que seja. Essa vai ser a nossa grande vitória. Pode ser que alguns não aceitem e venham até nos prejudicar, até matar. Mas isso não é vitória para eles, é vitória para nós. Porque assim como o Senhor ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Ou seja, olha a vitória que nós vamos ter. A vitória é permanecer firme na fé e sermos ressuscitados após a morte, ou arrebatados. Essa é a nossa vitória. E, ou seja, devemos andar como essas crianças, vamos vencer os nossos adversários. Como? Continua professando o nome de Cristo, louvando a Ele, proclamando o nome dEle. Essa é a nossa vitória. Olha que aplicação que o Senhor Jesus fez. Mas agora, já praticamente, rumando realmente para a conclusão, tem um ponto muito importante aqui. Temos visto, então, até aqui, que Davi contemplava o céu, tirava conclusões grandiosas sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, a quem Deus deu glória para nós, e aquilo foi confirmado ou será consumado pelo Senhor Jesus Cristo. Sim, muitas lições interessantes. Agora, imaginemos que nós estamos olhando o céu como um binóculo. Inverte o binóculo. Peraí, como é isso? Inverte. Em vez de olhar para o céu com aquelas estrelas, olha para nós agora, povo de Deus, os que estamos no Senhor Jesus Cristo. Como assim? Vou explicar melhor. Deus criou aqueles astros todos. Sim. Sabe o que a Bíblia diz que Deus fez conosco? Assim como ele disse, haja luz e houve luz. Vamos para 2 Coríntios 4 e 6. Segundo Coríntios 4, 6, diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, a Bíblia faz uma analogia entre nós e essas estrelas, esses luzeiros aí. A Bíblia faz uma analogia. Deus criou os luzeiros e, dentro do plano dele para essa era atual, Ele colocou luzeiros aqui na terra, que somos nós. Isso não anula o fato de que os luzeiros estão lá e nós glorificamos a Deus olhando as estrelas e a lua e o sol, etc. Mas, não anulando isso, acrescenta algo muito importante. Na terra, nós damos informações muito maiores do que toda a natureza poderia dar. E a Bíblia compara. Não vou ler as passagens, mas se você for para Daniel capítulo 12, ele fala que os sábios, os salvos, vão resplandecer como estrelas. O contexto ali imediato é Israel, mas podemos aplicar para todos os salvos, sim, porque na famosa parábola do joio e do trigo, por exemplo, em Mateus 13, não vou lá também, ele diz que os filhos de Deus, os crentes, vão resplandecer como o sol no reino do Senhor. Ou seja, nós somos os luzeiros que Deus colocou aqui para brilharmos. Interessante. No passado, no seu passado, no meu passado, Deus resplandeceu em nosso coração e por um milagre, um ato criativo, não da primeira criação, que tem a ver com a natureza, com o universo físico, mas a segunda criação resplandeceu em nosso coração, nós nos tornamos filhos dele no Senhor Jesus Cristo. Nosso passado histórico, aconteceu na sua vida. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você passou por esse momento. Futuro, vai resplandecer como estrelas, vai resplandecer como o sol quando Cristo voltar. Vai. E entre uma coisa e a outra, entre um ponto e outro, somos luzeiros na terra. Última passagem que nós vamos ler, Filipenses 2 e 15. Estou fazendo uma aplicação aqui do nosso papel enquanto aguardamos o Senhor. Filipenses 2 e 15, última passagem que vamos ler. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Interessante, nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha os adversários, os inimigos, o vingador cheio ao nosso redor. Nós estamos bem no meio. Deus não quer que nós saiamos daqui não, por enquanto estamos aqui. Fiquem aí, vocês têm um propósito. Por quê? Qual é o propósito, Senhor? Está aqui. Vocês resplandecem aí nas trevas como luzeiros nesse mundo. Assim como o Senhor colocou estrelas, milhares, bilhões, nem sei quanto, de estrelas que existem por aí, Ele nos colocou aqui na terra. Elas resplandecem no céu e fica magnífico. E nós devemos resplandecer aqui na terra, brilhando no meio dessas trevas aqui. Nós temos um papel a cumprir. Irmãos e irmãs, fechando aqui os nossos pensamentos, como é que nós podemos aplicar tudo isso para fechar? Observem o céu, sejamos sensíveis para o que Deus criou. Ao mesmo tempo, importantíssimo que nós conheçamos a palavra dele. Davi devia conhecer, já falamos, ele praticamente cita Gênesis 1:26, criação do homem, ele diz, ele devia estar com aquilo na mente, mas conhecendo a palavra, observando o céu, aquilo, como que a palavra de Deus ateou fogo ao coração de Davi, a mente dele, e quando ele viu aquilo, associou com a palavra e derramou seu louvor ao Senhor. Façamos isso, conheçamos a palavra de Deus com profundidade, o máximo que estiver ao nosso alcance, contemplemos as obras que Deus fez. Sim, a natureza belíssima, linda, esplendorosa, olha para o céu estrelado, eu sei que são poucas estrelas que nós podemos ver, mas veja assim mesmo, dá para vibrar, dá, vê o sol, vê o pôr do sol. Outro dia eu estava vendo o pôr do sol, coisa mais linda, as matizes, as cores diferentes que aparecem ali, impressionante, são fachos de cores diferentes, parece um arco-íris ali, gigantesco, é lilás, é laranja, é azul, é esverdeado, são várias cores ali, como é que pode? E quando as nuvens estão ali, que dão um efeito ainda mais magnífico, é impressionante. Nós vemos o artista que faz algo que ninguém do mundo pode duplicar aquilo de uma forma humana. É impossível. Deus fez aquilo e estampou no céu diante de todos. Quão indesculpáveis são os inimigos de Deus. Vendo aquilo, não glorificam ao Senhor. Pois desenvolvamos isso. E não só olhar para o céu, olha ao nosso redor. A formiga. A Bíblia fala da formiga. Formiga daquele tamanhozinho que a gente até mata quando vê, de tão ínfima que ela é. Mas olha, Deus criou e tem lições. Elas são sábias naquilo para a qual Deus as criou, em termos de trabalho, etc. Provérbios fala disso. Até toda a criação fala de Deus e glorifica a Deus. Tenhamos olhos para enxergar essas coisas. Davi era um poeta, sim, era um músico, era sensível, mas também era um valente guerreiro corajosíssimo e um homem temente a Deus, profundamente apaixonado pelas coisas de Deus, por Deus. E digo isso com todo respeito. Desenvolvamos isso, olhemos a natureza e deixemos que a palavra de Deus ateie fogo ao nosso coração e nos faça cada vez mais querendo ser luzes aqui, proclamando o nome de Cristo. E finalmente, devemos agir de uma forma tal, enquanto aguardamos o Senhor Jesus Cristo voltar, de uma forma tal que nós olhamos para o céu e vibramos com as estrelas que nós vemos, para não dizer várias outras coisas também. Ajamos de uma forma tal que Deus, quando olhar para a terra, Ele veja os seus luzeiros espalhados pelo mundo e Ele se alegre. Que possamos dizer, Senhor, assim como Tu falas comigo através da Tua criação, que Tu fales, eu vejo a Tua criação e Tu falas comigo, pois que Tu me uses para falar de Ti, para as pessoas ao meu redor. Ajamos dessa forma e Deus vai olhar para a sua vida, para a minha vida e vai se alegrar muito com aquelas estrelas que Ele vê piscando nesse mundo tenebroso, até que o Senhor Jesus Cristo volte e a estrela e o sol raie aqui e Ele funde o seu reino, aí é outra história. Mas até Ele voltar, Deus vai se alegrar muito vendo cada um de nós agindo dessa forma, para que mais pessoas se tornem como nós, crendo no Senhor Jesus Cristo. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, que Tu toques nossos corações e nos faça viver dessa forma que acabamos de dizer. Em nome de Cristo. Amém.